Eu sei que o vídeo tá longo, então eu deixei na descrição as marcas de tempo para você que não quer assistir tudo e quer ir diretamente no que você precisa, beleza? Só dá uma olhadinha na descrição, clica ali aonde você quer assistir e ele vai te levar direto para lá. Então, ajuda aqui, compartilha o vídeo, manda pra galera que ele tem bastante coisa. Se você tá começando agora no design gráfico, eu recomendo você a assistir ele todo, beleza? Bora pra aula! Fontes são parte essencial no design gráfico. Elas transmitem a mensagem e compõem a sua imagem. Se você não trabalha bem na fonte, toda a imagem pode ficar desfocada. Você tem que saber qual estilo de fonte você vai utilizar em cada trabalho. A gente vai ver isso aqui hoje. O designer precisa ter tato para reconhecer, considerar qual fonte ele vai utilizar em cada trabalho, mesmo usando os estilos que eu passar aqui para vocês. Vão ter fontes que não vão combinar de forma alguma, vão ter fontes que vão ter tudo a ver com o que você está procurando. Então exige tempo de você ficar olhando o catálogo de fontes, testando fonte nova, criando efeitos com elas, até você ficar satisfeito com o que você procura. Você tem que levar em consideração a legibilidade da fonte também. A fonte ela é fácil de ler, qualquer pessoa que vai bater o olho vai ler ou ela vai ter que se esforçar? Ela compõe bem o que você está fazendo? Adianta você colocar uma fonte como essa dentro de um trabalho que não tem nada a ver, ou ele vai estragar toda a imagem que você construiu. A mistura de fontes que você está aplicando faz sentido? Você está usando no máximo 2 fontes? Tudo isso você tem que levar em consideração, beleza? Lembrando, uma das coisas mais importantes em uma peça publicitária, no máximo 2 fontes, porque senão fica confuso, ok? Você também pode usar pangramas, por exemplo. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Vitor, o que é isso? Pangramas são textos que utilizam dentro dele todas as letras do alfabeto. Assim você pode ver como a fonte atua em conjunto, na prática, antes de você usá-la. Algumas fontes têm muitas variações e elas são consideradas famílias de fonte. Vamos ver os 4 estilos de fonte mais usados. Mas no finalzinho eu vou mostrar mais algumas que é meio que uma mistura de todas essas e que você pode usar também, beleza? Fonte é um assunto muito grande, vocês vão descobrir muita coisa na prática depois desse curso. Não esquece de deixar o seu like, compartilha com seu amigo, se inscreve no canal que isso me ajuda muito. Tô merecendo, tô trazendo muita coisa, vai, me ajuda nessa daí. A fonte serifada, como a Garamond, que é essa do exemplo, ela é muito utilizada em revistas, jornais, ou seja, impressos de longa leitura, que você vai ficar muito tempo lendo. Elas facilitam a organização do texto, torna menos cansativo, porque elas têm as serifas, que são esses detalhes na borda da letra que demarca bem o começo e o final de uma letra. Isso torna menos cansativo para o leitor. Se fosse uma fonte de tipo diferente, ele poderia desistir de ler por achar, mesmo que de forma inconsciente, confusa a leitura. Então, quando a gente usa uma fonte serifada como a Garamond, que é muito utilizada, a gente consegue prender mais a atenção, porque é uma leitura fácil. Você vê exatamente onde começa e onde termina. Quando você está olhando, não fica cansativo, beleza? Essa daqui é uma fonte não serifada. Ela não tem as serifas em volta demarcando, mas ela é mais simples. Ela é uma fonte de leitura rápida, o exato contrário da serifada. Ela é muito utilizada nos meios digitais, como Instagram, Facebook, YouTube. Tudo que você vai ter uma leitura digital, rápida, simples, muito utilizada na publicidade. Ela transmite a ideia de forma muito rápida. E ela é muito usada para complementar imagens na internet. Normalmente a gente vê fontes como a própria Bebas Neue, que é a minha fonte do canal. É essa fonte que a gente utiliza sempre aqui no canal, Bebas Neue. As fontes manuscritas são chiques, bonitas e são utilizadas em ocasiões especiais. Elas imitam a escrita de uma pessoa, mas é necessário tomar cuidado, porque, assim como na vida real, algumas escritas são ilegíveis. As fontes manuscritas podem ser simples, assim como muito decoradas. A minha dica pessoal é para evitar a fonte manuscrita, e se for usá-la em uma arte especial, procura uma de fácil compreensão. Utiliza um pangrama para avaliar seu uso. Pangrama é quando a gente digita um texto que tem todas as letras do alfabeto. A gente já viu isso antes, beleza? Vimos no comecinho do vídeo. Não pode pular para entender tudo.
Nesse caso, nós usamos a fonte Angelina, mas existem várias outras fontes manuscritas que você pode pegar por aí. Mas lembra de deixá-la sempre de fácil compreensão. Tá? A fonte decorativa, nesse caso, a gente está usando a Bullet Campus. Como o nome diz, ela é usada em ocasiões especiais também. Você pode até usar em artes digitais ou impressas, mas ela deve servir a um propósito, como dessa imagem que criei. Perceba como a palavra arranhador está felpuda, já que arranhadores para felinos costumam ser felpudos. Tudo é uma questão de tato, tá? Você tem que encontrar uma fonte decorativa que faça sentido você estar utilizando. Não adianta você pegar uma fonte decorativa que é difícil de você entender a mensagem ou uma fonte decorativa que chame mais atenção do que ela deveria. Existem várias fontes decorativas e você tem que saber escolher qual você vai usar. Cada caso é um caso. Não abuse dessas fontes decorativas. Como o nome diz, ela é decoração. Ela é parte da parte lúdica. Ela faz parte na imagem lúdica que você estiver criando, beleza? Esse aqui é 1001 Free Fonts. A 1001 Free Fonts, chama como você quiser, tá? Então, basicamente, esse site é um dos melhores sites que você pode encontrar fontes para baixar, seja gratuitas, seja para uso comercial, tá? Vou descer um pouquinho para vocês entenderem melhor. Tá vendo que aqui eu já até deixei o meu nome aqui no preview? Mas você pode alterar para o que você quiser. Você pode até botar The Quick Brown Fox, que é aquele início de programa mais usado no mundo. Olha lá. E ele vai te mostrar várias fontes com o texto que você colocou. Você poderia, inclusive, mexer um pouco mais nesse texto. Você pode selecionar uma cor para ele, porque aí você já vê como que ele vai ficar. Vou aumentar aqui o tamanho dele e vou clicar aqui no update. Ele já vai te mostrar como ele ficaria, beleza? Mas o que realmente importa é, tá vendo aqui em cima que existem vários tipos de fonte? Você pode escolher o tipo da fonte que você quer procurar. Eu quero usar uma fonte grafite, por exemplo. Eu venho aqui no grafite e aí ó, ele já vai me mostrar várias, tá? Então você procura sempre aqui por cima qual você quer. Ó. Aqui é a Bebas News, que a gente sempre usa. Tá vendo que algumas delas está escrito Public Domain, GPL, OFL. Isso aqui significa que elas são de domínio público, tá? Inclusive, a Bebas News, ela também está escrita como gratuita, beleza? Aí você quer baixar uma fonte. Deixa eu pegar essa Lemon Milk, por exemplo. Vamos baixar aqui no download, fazer o download dela normalmente. Lembrando, arquivo de fonte OpenType. Vem aqui e instalar. Ela já até está no computador. Se isso aparecer, é só você clicar em não, que aí ela não vai instalar novamente, beleza? Não faria diferença você instalar novamente, tá? Então, lembrando que você também sempre pode vir aqui nas outras opções. Ó. São várias opções. Você não precisa ficar só na primeira página, tá? Mesma coisa aqui no da fonte. Ele funciona exatamente da mesma forma, beleza? Você pode procurar aqui em cima. Ó, natureza, por exemplo. Vão ter fontes que elas não vão ter letras, elas são só símbolos, beleza? As dingbats. Então, você sempre vai procurando aqui as fontes que você quer procurar, quer usar no seu trabalho. Eu já te expliquei as fontes mais utilizadas, tá? Aí é só você procurar aqui por cima. Da fonte funciona exatamente da mesma forma e ela também vem em português, tá? Mas aí tem que estar aqui no link, ó, da fonte.com/pt, PT de português, tá? Você clica aqui em cima no baixar, vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ele vai terminar de baixar, vai abrir um WinRAR, você instala ele e ela está pronta para ser usada, tá? Ó. Instalou. Pronto. Você pode achar também no Google Fontes, por exemplo. Existem várias opções que você pode usar, beleza? Banco de fonte, banco de vetor, banco de imagem, isso tem em todo canto. O que importa é você saber baixar a fonte e usá-la nos programas. Então, vamos passar agora para como utilizar essas fontes nos programas. Bora! Vamos lá no Photoshop, tá? Aqui no Photoshop nós temos aqui a ferramenta texto, ela fica aqui embaixo, tá? Vou dar um clique aqui, ó. Quando eu dou um clique, ele já abre, inclusive com a Lorem Ipsum. Você poderia também, se você quisesse, abrir uma caixa de texto. Eu não gosto, tá? Porque eu acho a caixa de texto muito limitante.
Ó, ela vai ficar te limitando até onde você pode escrever. Entretanto, isso aqui é bom para quando você está trabalhando com algo como diagramação, beleza? Então vou dar um clique aqui só para mostrar. E ó, se eu tentar mudar a fonte agora, ele não vai funcionar. Mas eu posso pressionar Ctrl A e ele seleciona o texto, tá? Ctrl A. Então agora aqui eu quero mostrar para vocês uma família de fontes na prática. Se eu botar Lato, olha quantas fontes Lato eu tenho instaladas, tá? Eles têm várias fontes Lato. Então, vamos botar aqui uma Lato Medium, beleza? Então, vou trazer aqui para dentro agora. Deixar aqui certinho no centro, tá? Algo muito importante que eu quero mostrar para vocês é: você clica 2 vezes aqui para abrir a camada e aqui você consegue trabalhar o tamanho do texto, certo? Mas, com a ferramenta Mover aqui em cima, você pode só pressionar Ctrl T para abrir o redimensionado Photoshop e trabalhar o texto do jeito que você quiser. Ó. Você pode trabalhar o seu texto da forma que você bem quiser na imagem, tá? Beleza. Então, vamos voltar com ele menor aqui na tela e vamos mudar aqui, ó, no menu de caracteres. Tá vendo aqui esse menu de caractere? O meu tá aqui, mas você também pode encontrá-lo aqui, ó, na janela. Vou desativar ele aqui, ativar novamente. Ele já fica aqui. Se você ficar em menu flutuante, você pode posicionar em qualquer lugar. Já mostrei na primeira aula que ele é totalmente personalizável, certo? Aqui nós temos a fonte, ó. Aqui nós temos as opções, as variações dessa fonte. Então, eu posso também colocar variações de fonte, beleza? Deixar aqui na Medium. Ó, tá vendo aqui essa distância entre caracteres? Aqui está em 0, ele está na forma padrão. Se eu diminuo para 75, por exemplo, os caracteres vão ficar mais juntos, tá? E aqui, 75, eles vão ficar mais distantes. Gente, isso aqui é importante para vocês decidirem o tamanho do texto, tá? Isso aqui também ajuda bastante. Você não precisa se limitar aos números que estão aqui. Eu posso botar, por exemplo, 13. Ah lá, ele vai colocar o tamanho que eu bem entender, beleza? Aqui nós temos também o tamanho de espaçamento de texto. Para esse aqui eu vou criar uma caixa de texto, vai ser mais fácil de eu explicar para que ele serve. Deixar aqui o Lorenz e vou botar aqui 50%. Olha o tamanho do texto verticalmente agora. Sendo sincero, isso aí é uma das coisas que eu não uso, tá? Não vejo necessidade alguma de usar isso aí, porque isso aqui pode atrapalhar muito na hora que a gente estiver trabalhando. Espera aí que ele abriu o filtro do Camera Raw, cliquei errado. Então, voltamos ao 100%. Aqui nós também temos o texto que pode ser redimensionado horizontalmente. Também não uso, não vejo necessidade. Aqui nós vamos ter o kernel, ó, deslocamento da linha de base. Eu vou botar mais uma caixa de texto para a gente ver a linha de base. Já abre o programa, beleza? Vou botar aqui, por exemplo, 70. Ele sobe a linha de base. A linha de base é onde começa o texto, beleza? Também é uma das coisas que eu normalmente não uso, tá? E aqui nós temos o distanciamento entre os caracteres. Ó, se eu aumento aqui o distanciamento, os caracteres vão ficar muito distantes. Se eu deixo eles aqui pertinhos, eles vão ficar mais próximos. No automático, normalmente, ele é legal, mas é bom a gente também tentar fazer coisas novas. 36, por exemplo, ele está muito junto, mas 41 já está ótimo, tá? Já automaticamente eles estavam muito distantes. E aí você vai controlando. Você pode também diminuir aqui o tamanho para ver como que está ficando e assim vai. Beleza? Eu vou deixar o tamanho no 24 para ele mostrar o resto do texto. Para eu poder mostrar para vocês aqui embaixo. Vou desmarcar essas caixinhas. Tá vendo aqui? Esse T, ele é forçar o negrito. O primeiro T, ele força o negrito. Mesmo que a fonte ela já esteja em negrito, ó, aqui no bold, ela já está em negrito. Eu posso forçar o negrito no próprio negrito, beleza? Vou voltar aqui para o médium. Aqui é forçar o itálico. Ele força fontes que também não tem itálico
a ficar itálicas, ou ele força fontes itálicas a ficarem mais itálicas ainda, beleza? Vou tirar. Aqui você coloca automaticamente tudo em caixa alta, tá? Esse aqui, ele não vai fazer muita diferença, porque ele só vai deixar o primeiro maior do que todos e depois todos em caixa alta. Isso aqui normalmente eu não uso, só usaria se fosse para fazer diagramação, tá? É possível você fazer uma diagramação com isso. Esse aqui também é um que eu normalmente não uso, porque ele vai colocar o texto sobrescrito. Esse aqui, subescrito, taxado embaixo, taxado por cima, tá? Eu vou tirar isso aqui. Isso aqui é variação, substituição de variação. Se eu pressiono aqui, em algumas fontes ela pode aparecer, por exemplo, o O. Ele pode ficar com um pontinho dentro do O. É só uma variação, tá? Isso aqui é tudo variação. Nem todas as fontes vão apresentar variações. Opa, isso aqui criou uma leve variação. Ó. Do ST, ele cria uma conjunção entre o C e T aqui, tá? Mas isso aí é uma coisa que eu nunca usei e provavelmente nunca vou usar, mas existe, beleza? E aqui nós temos o parágrafo, que aí a gente pode alinhar o texto da forma que a gente quiser. O parágrafo aqui a gente já viu em praticamente todos os programas anteriormente, tá? Não precisa nem ficar explicando muita coisa. Basicamente, centralizado, alinhado à direita, justificado em alinhado à esquerda, justificado centralizado, justificado alinhado à direita e totalmente justificado. Não vai mudar muita coisa, tá? Enfim, parágrafo é um menu também que a gente pode utilizar para mexer no texto. Gente, cor é óbvio, você pode colocar aqui a cor que for necessário, a gente já viu isso várias vezes. E sim, a gente pode aplicar também todos os estilos de camada que a gente quiser dentro do texto. A gente já tinha visto isso antes também, beleza? Gente, é muito tranquilo trabalhar com texto, muito tranquilo mesmo. Outra coisa que você pode fazer é rasterizar o texto aqui, ó. Quando você rasteriza o texto, ele automaticamente se torna uma imagem, beleza? Mas você tem que tomar cuidado com isso, porque você não vai mais conseguir editar esse texto como um texto. O que está escrito vai ficar escrito, tá? Aí você pode editá-lo como uma imagem, como tudo que a gente faz no Photoshop, beleza? Olha lá, virou imagem. Show! Então, vamos passar também para as ferramentas de texto do Illustrator. Gente, não tem nem muita diferença aqui no Illustrator, olha só. A ferramenta texto também é um T, quando a gente clica também aparece uma hora Y. Você arrasta para lá, para cá com a ferramenta de seleção. Você aumenta ali no menu de caracteres, que também fica no cantinho na direita. Tem a família de fonte Lato. E embaixo a gente pode pegar todas as outras fontes que estão na família Lato. É a mesma empresa, é tudo da Adobe, a gente consegue trabalhar da mesma forma. A gente aumenta o tamanho do caractere no mesmo lugar. A gente pode pegar com a ferramenta de seleção também pela borda e tratar como objeto. A gente consegue também aumentar ou diminuir a distância entre os caracteres. A gente pode ali pelo cantinho, a gente define o tamanho entre a distância entre as frases. Como é tudo da Adobe, eles fazem tudo de forma muito parecida. Distância entre os caracteres. O kerning a gente também nem precisa mexer, já que a gente já mexeu na outra ferramenta. Ela também ajusta o kerning, só que ela é mais bruta, tá? A gente consegue deixar o texto mais alongado verticalmente, a gente consegue deixar o texto mais alongado horizontalmente, exatamente como no Photoshop, tá? Mas no Illustrator a gente tem como girar as letras, ó. Isso aí eu acho bem legal, dá pra gente fazer umas coisas bem interessantes de vez em quando, tá? Não é muito utilizado, mas dá pra gente criar algumas coisinhas interessantes se a gente quiser. A gente define o ângulo dela, tá? Beleza. Então, vamos continuar a aula também. Vocês já conhecem o Wodafont? É esse site aqui, ó. Deixa eu explicar para que ele serve. O Wodafont basicamente vai identificar fontes sozinho. Você joga aqui um exemplo de fonte que você quer pegar, que você viu em algum lugar, ou até mesmo que um cliente te mandou uma logo, ou te mandou uma fonte e você não sabe qual fonte usar, você pode usar o site Wodafont, tá? Então, eu vou arrastar aqui, por exemplo, essa logo aqui, que eu usei até para fazer um vídeo antes.
que uma cliente minha me mandou essa logo e falou: eu fiz essa logo aqui no programa, eu queria continuar usando ela, mas eu preciso dela vetorizada, que ela só tinha ela em imagem. Então eu joguei aqui e olha, automaticamente o site já identificou duas fontes, inclusive ele identificou aqui também, mas a gente ignora porque isso aí foi erro da inteligência artificial dele, tá? Então você escolhe qual fonte você quer identificar. Eu vou nessa daqui, você inclusive pode aumentar a caixinha se for necessário, diminuir para você selecionar melhor, beleza? Aí você clica aqui na seta azul e olha, ele já vai processar, tá? E aí ele vai deixar aqui em cima, não importa se você desça, ele vai deixar aqui em cima o que você está procurando para facilitar que você procure. Ele já até achou, é essa aqui, ITC Cable STD Ultra, tá? Como ele já achou, é só você procurar por essa fonte no Google. Então, a gente vai, se você clicar aqui no Get It, você também conseguiria encontrar. Mas você tem que ver se essa fonte não é paga. Aqui ela é paga, aqui ela custa $39, tá? Então, essa fonte aqui seria paga, mas a gente pode tentar pegá-la de graça, mas a gente tem sempre que levar em consideração se ela é gratuita para uso comercial ou pessoal, tá? Se ela for gratuita para uso comercial, beleza, senão você tem que avisar o seu cliente e ele tem que comprar essa fonte. Ela custaria $39, beleza? Então vamos procurar por ITC Cable STD Ultra. Eu só copiei aqui o nome dela e aqui eu vou jogar Free Font. Ah lá, já até aparece em alguns sites que essa fonte está disponível. Mais fontes, por exemplo. Agora, é a fonte, é só eu clicar aqui em Download. Vou fazer o download aqui. Ele vai abrir no WinRAR. Eu dou 2 cliques aqui no arquivo de fonte OpenType. Dando 2 cliques, eu venho instalar. Pronto, essa fonte já está disponível no meu computador. Beleza, galera? Então é assim que você identifica uma fonte. Vai procurando aqui, procura ver se você encontra ela por aqui sempre. Show? Esse site ajuda bastante. Valeu, vamos continuar. Gente, para acabar eu quero mostrar para vocês que existem vários outros tipos de fonte que a gente não costuma usar, porque elas são fontes decorativas, mas você pode usar à vontade, tá? Mete bronca, vai procurar, dá uma olhada. Por exemplo, olha as Chalk Fonts. Só de eu jogar no Google, a gente já tem ideia do que elas se tratam. Elas são as fontes GIS, tá? Toma cuidado quando você for utilizar a fonte GIS, mas ela é muito boa para você utilizar em certos trabalhos, tá? Olha o efeito incrível que ela dá. Também, nós temos vários outros tipos de fonte, como a Sci-Fi. A Sci-Fi é uma fonte mais puxada para ficção científica, que é o que se diz, o que significa Sci-Fi. Outra coisa, a gente tem também essa fonte Sci-Fi. A Sci-Fi é a fonte de ficção científica. Olha que incrível as fontes de ficção científica também. Tem muita fonte bonita. Então tem fontes decorativas, fontes especiais que a gente quando usa, sempre é em algumas coisas mais exclusivas, mas fica maravilhoso. Tem as fontes blurred, as fontes borradas, olha só. As fontes blurred também são muito interessantes. A gente pode fazer umas montagens com elas maravilhosas. Fora que a gente, quando trata esse tipo de texto, ele fica com os efeitos incríveis. Tem as fontes arredondadas também. As fontes arredondadas a gente pode usar no dia a dia, no social media. Fica bonito pra caramba. Algumas fontes arredondadas são sem serifa, algumas fontes são com serifa, ou elas vão misturar tudo. Tem as fontes de headline, Headline são as fontes que vão chamar mais atenção de tudo. Elas podem ter serifa, podem ser sem serifa. Gente, fonte é uma coisa muito grande e que você pode explorar bastante. Tem muito conteúdo na fonte. Para acabar, eu quero mostrar Comic Cartoon Font. Olha só que legal. As fontes de comic, elas são muito boas para você trabalhar com coisas mais divertidas, mais infantis, tá? Depende muito do tipo de arte que você está usando. Gente,
Fonte é um conteúdo muito extenso e eu quis trazer muita coisa de uma vez só em um único vídeo. Espero que todo mundo tenha gostado, tenha aprendido. Então compartilha com amigo, manda pra galera que me ajuda bastante. Precisando de uma aula experimental? Vambora, que é gratuita. Aí a gente faz um curso de design de aperfeiçoamento. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.